Olá, meu amigo. Eu sou Ricardo Oliveira, terapeuta e jornalista há mais de 10 anos. E aqui estamos novamente para falar sobre ansiedade. Tema muito comum nesses tempos difíceis que estamos vivenciando e com muitas questões externas, muitos acontecimentos, notícias, informação que podem disparar em nós crises de ansiedade. Então, por isso que o tema desse vídeo hoje é ansiedade ou Covid-19. Isso porque, como você vai ver aqui comigo hoje, os sintomas das duas coisas são parecidos, podem se confundir. Mas temos aqui uma questão ainda mais importante que tudo isso gera em você ou pode estar gerando. Só que esse ponto eu vou falar mais para o final do vídeo. Vamos já direto a essa questão: ansiedade ou Covid-19. Então, essa pandemia está deixando todo mundo fora do lugar, né? A gente está fora do lugar. E um pouco até paranoico, é ou não é? Então, se você sente alguma coisa, você já pensa em Covid, né? Questão do álcool em gel, para onde a gente vai, passar álcool em gel na mão. Se você está na fila de alguma coisa que você teve que ir lá comprar no supermercado, alguma coisa assim, se vem alguém sem máscara perto de você, você já fica meio assim. Pode ser que você esteja assim, né? Eu já me peguei com esses pensamentos. Mas o que mais realmente me afetou ao longo desses meses que a gente passou foi quando eu tive gripe e aí achava que já era Covid. E são pensamentos automáticos, né? São questões naturais de você pensar, né? Você começa a perceber o seu corpo diferente e aí a mente já instaura um pensamento repetitivo e preocupado, né? Ansioso. Nossa, será que eu tô? Será que vou ter que ir no médico? Nossa senhora, e agora na unidade de pronto atendimento, ela está lotada? E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou, se eu tiver que ficar de quarentena, como que eu vou trabalhar? Né? Como que eu vou lidar com os compromissos que eu tenho? Aí já começa. Questões que eu até já comentei no último vídeo que eu gravei, né? Essa questão do pensamento repetitivo. Mas é importante deixar claro que isso é um processo normal. Até aqui tudo bem. Agora, isso se torna um problema se não passa, né? Se esse pensamento repetitivo, eu fico alimentando ele. Então, esse é o lugar onde o zelo e o cuidado cruza a linha e começa a te prejudicar. Algo que seria um cuidado passa a ser um pensamento obsessivo, repetitivo, passou do limite do saudável e começa a prejudicar. Então eu uso essa palavra, né? Mas o pensamento me prejudicando, Ricardo, eu não estou conseguindo controlar, não é legal o que você está me falando. Até o final do vídeo eu vou explicar o do porquê isso prejudica, né? A questão do pensamento repetitivo. Pois é, você sabia que os sintomas de uma crise de ansiedade podem se confundir com os sintomas da Covid-19? Se você conhece alguém que tem crises de ansiedade, se você é diagnosticado com transtorno de ansiedade, essa informação que eu vou passar agora é muito importante. Mesmo que você não tenha, talvez pode ser interessante você compartilhar essa informação com alguém que tenha. Então, vamos lá. Os sintomas mais comuns da Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Febre, tosse seca, cansaço. Isso aí a gente já sabe, né? O povo está martelando tanto isso na nossa cabeça que a gente já sabe. E é claro, né? O vírus ele está se alojando no pulmão, então, obviamente, né? O corpo vai ter muito trabalho para lidar com esse intruso. Aí vem o cansaço. A febre está ligada à purificação pelo fogo, né? O corpo já tem essa sabedoria, então ele aumenta a temperatura para purificar, porque ele sabe que tem um corpo estranho. Outras pessoas chegam a perder olfato, paladar, né? Diarreia, dor de cabeça. E temos os sintomas mais graves, que aí pode ser falta de ar, aperto no peito, sensação de pressão ou dor no peito. E vai ser essa parte
que nos interessa aqui. Uma crise de ansiedade, uma crise forte, ela também vai gerar aperto no peito, sensação de peso, ou mesmo vazio, depende da pessoa, a sensação, mas algo no peito pressionando e falta de ar. Mas o que está gerando isso é uma crise de ansiedade, tá entendendo? Então, nesse momento que a gente já está paranoico, qualquer coisa que a gente sente, a gente já faz o scanner na mente, né? Nossa, será que é Covid? Será que eu tive com alguém infectado? Será que eu furei a quarentena? Será que eu esqueci de alguma coisa? Começa esse estado paranoico e a gente já com ansiedade, então vira uma confusão. É por isso que nesse momento é importante saber diferenciar. E mesmo se você não tem mais crises, se você já teve crises no passado, mas hoje elas estão controladas, essa informação ela é importante porque temos muitos elementos externos que podem agora disparar uma crise. Então vamos lá, vamos diferenciar. A ansiedade, normalmente, ela é disparada. Então algo dispara o processo de ansiedade, o processo de crise. É o que a gente chama de gatilho. Então, algo, um gatilho, disparou essa crise, e aí pode ser uma notícia, né, que você acessa, uma informação que chega para você, um parente que te liga e fala, o seu irmão, mamãe está no hospital, mamãe foi entubada. Então fica claro que aconteceu um evento externo que disparou o seu corpo emocional. A ansiedade veio por causa desse evento externo. É esse gatilho que vai fazer a cascata de eventos, de você sentir aperto no peito, né? Às vezes falta de ar, e isso é uma crise de ansiedade. Porém, são sensações muito parecidas com a Covid-19. Para quem tem sintomas leves de ansiedade, de crises, então, normalmente, né, esse gatilho externo traz todas essas sensações, mas elas passam. Então, talvez você sente para poder descansar, para tomar o fôlego, toma um copo d'água. Normalmente, quem tem sintomas leves, isso é o suficiente para passar. Mas para quem já foi diagnosticado com transtorno de ansiedade, aí normalmente o sintoma vem mais forte. E aí vai ser importante observar a duração dos sintomas e outros elementos. Tudo bem? Embora a falta de ar esteja associada ao Covid-19, você vai ter que observar outras evidências. Em outras palavras, se você estava já com um quadro febril, você já estava com febre e tendo tosse seca, e de repente isso traz uma falta de ar, aí sim é algo para você poder ter elementos para achar que é Covid-19, porque você já tinha febre e já tinha tosse seca. E aí isso foi evoluindo para uma falta de ar ou cansaço. Tá claro? Agora, se você observa que a falta de ar e o aperto no peito não está acompanhada de outros sintomas, e desses principais, né, febre e tosse seca, e que foram disparadas por um evento, né, por algo externo, daquele momento em diante, então, que você recebe uma notícia, você recebe uma informação, e isso inicia o processo de falta de ar, aí dá a entender mais claramente que é a ansiedade. Por isso aí, nesse ponto, você pode aguardar um pouco antes de ir para o médico. Você não está com febre, você não está com tosse seca, foi um gatilho. Então aguarde um pouco, mesmo sendo a sensação, né, no peito e falta de ar, aguarda um pouco para você ir no médico. Não é interessante numa pandemia, né, com ausência ainda de elementos concretos, para você ir no hospital que está cheio de gente infectada. O que poderia acabar te infectando, mesmo você não estando, porque era uma crise de ansiedade. E aqui a gente chega naquele ponto que eu falei lá no início do vídeo, que talvez seja até mais importante do que essa diferenciação ansiedade e Covid-19, que nos leva à cura quântica e à criação, nós criando a nossa própria realidade, de alegrias ou tristezas, de abundância ou escassez, de saúde ou de doença. Então, o nosso corpo, ele é muito obediente, muito obediente. As nossas células, elas estão o tempo todo
prontas para seguir as ordens do seu mestre. E aí o mestre, nesse caso, é o eu consciente. Então as células, elas estão sempre prontas, olhando, assim, esperando, vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai mandar a gente fazer. E na hora que vem a ordem, elas seguem prontamente, igual um exército de soldadinhos. E aí, você já ouviu falar de gravidez psicológica? Do efeito placebo? Então veja bem, gravidez psicológica. Não há ali dentro um feto em desenvolvimento, o óvulo não foi fecundado por um esperma, mas a mulher, ela acredita estar. Então ela acredita estar, mas não tem nada químico, concreto, real ali dentro que justificaria o útero inchar, a mama começar a produzir leite, o pé ficar inchado. O que existe ali na gravidez psicológica é só uma ideia, algo na mente, então é uma ideia, um pensamento que eu estou grávida e o corpo já começa a obedecer. Opa, tá grávida, então vamos lá, procedimento, mama começa a produzir leite, útero começa a inchar, começa a descamar, é um exército e ele obedece plenamente aos seus pensamentos. Quando nasceu minha segunda filha, Manu, quando a Andréia, a gente estava lá na suíte, esperando ali dar a dilatação, chegou uma pessoa gritando, começou uma confusão na maternidade. E aí a enfermeira que estava nos atendendo, eu perguntei para ela, olha, o que está acontecendo aí? Que confusão é essa? Foi um tanto de enfermeira em cima dela, amarraram a mulher na cama. Aí ela falou assim, olha, é gravidez psicológica e ela tem um problema mental, essa mulher. Então, ela tá falando que tá na hora. E tava com a barriga grande e tal. Tudo uma ordem mental, uma programação neurolinguística. Foi um pensamento que inicia esse processo bioquímico, como o efeito placebo também. Olha, essas duas questões, gravidez psicológica e efeito placebo, na minha opinião, deveria ser algo que a gente tinha que parar o mundo. Olha, para tudo que a gente está fazendo. Vamos entender isso aqui melhor, porque isso altera muito a nossa relação com o nosso corpo. Saber que qualquer pensamento, o corpo acaba sendo influenciado, e por pensamentos, você imagina. O efeito placebo é a mesma coisa. Então, na hora de fazer os estudos científicos, né, temos dois grupos, um placebo e o outro normal. Um dos grupos vai receber só pílula de farinha, o outro vai receber a medicação química. Só que eles não sabem, nenhum dos grupos sabem qual que é o placebo e qual que não é. Então todos tomam acreditando que aquilo é uma química. Então, essa química vai entrar dentro do corpo da pessoa e vai forçar ela a fazer algum processo bioquímico, né? Por exemplo, um analgésico. Então, ele vai entrar lá e vai suprimir os receptores de dor para diminuir a sensação de dor. Só que a pessoa não tomou uma química que está indo lá inibir os receptores de dor. Ela tomou farinha. E mesmo assim, o corpo gera esse efeito. Então o corpo está gerando, é o que a gente chama de placebo, é o que todo mundo sabe, mas espera aí. Então se o corpo tem esse poder, né, de gerar uma química só pela sugestão, a gente tinha que olhar para isso melhor, né? E eu vivi isso muito cedo, antes mesmo de estudar cura quântica, física quântica, terapia holística. Antes disso, quando eu era muito novo, ali na faixa dos 13, 14 anos, eu morava com minha avó e ela começou um discurso muito difícil de escutar, sabe? Para quem escuta isso, é doloroso. Porque ela começou a falar assim, eu tô cansado, eu tô velho, eu quero que Deus me leve logo. Então, para quem ama alguém, e como, né, o neto, ouvir da avó assim, eu quero ir embora, eu quero morrer, aquilo me marcou, até pela impotência. O que uma criança teria para tentar falar para ela naquele momento?
Então ela falou isso, me marcou, porque eu não tinha o que dizer, e deu 4 semanas ela teve um AVC. E um AVC fulminante, assim. Ela teve o AVC, foi para o UTI e 1 semana ela morreu. Foi de uma vez. Então me marcou muito a proximidade dela verbalizar, eu quero morrer, e o quanto que o corpo obedeceu e ela morreu. Agora, hoje, né, óbvio, com a minha visão espiritualista, eu entendo completamente a minha avó. Entendo, nossa, a minha consciência, eu imagino a minha avó pensando, né? A minha consciência tá a pleno, mas o meu corpo tá velho, não acompanha mais as coisas que eu gostaria de fazer pela minha sabedoria hoje e que eu não posso mais. Uai, vamos trocar esse corpo, vamos pegar um corpo novo. E a partir desse corpo novo, eu vou ter de novo juventude e energia para continuar de onde eu parei. Né? O que a gente imagina, o que é ensinado pelas religiões como reencarnação, mas que no fundo é algo, antes de ser religioso, intuitivo, racional, coerente. Né? E aí eu entendo hoje, mas ali a minha avó estava dando uma ordem e o corpo acatou, porque estava certo dentro do ciclo. O ciclo dela estava no final. Agora, vamos pegar o exemplo que eu dei então sobre uma crise de ansiedade. Então imagine só, eu estou tendo uma crise de ansiedade forte. Acabei de receber a notícia de que minha mãe foi entubada. E aí o meu coração começa a acelerar, um aperto no peito que chega a doer e começa a me dar falta de ar. Se eu não paro esse processo, por exemplo, pedindo ajuda profissional, pedindo ajuda para alguém, algum familiar, alguém que eu confie, eu não tomo uma atitude para parar esse processo e ainda continuo validando, acreditando nesses pensamentos que estão vindo. De medo, de piores cenários, de que vai ser da minha vida sem essa pessoa, exemplo. E a tendência, foi o que eu falei no outro vídeo, né? A tendência de quando a gente está com o processo do comichão pipocando da ansiedade é a gente tomar alguma atitude para tentar diminuir isso, né? Para abafar. E aí eu posso agir por impulso, eu vou para o hospital. Então imagina a cena, eu tive a crise, começo a ter aqueles pensamentos, não sei o que fazer, vou para o hospital. Eu não tinha Covid, eu estava tendo uma crise de ansiedade, mas na hora que eu vou para o hospital, eu posso até pegar, agindo por impulso. Compreende? Então, o mais interessante disso é que, na hora que eu tive a crise de ansiedade, como eu agi por impulso e baseado no medo, nossa, eu tô com medo, eu não quero morrer, eu não quero ter essa experiência, eu não quero pegar isso. Esses todos não quero, o universo não entende. A única coisa que está acontecendo é eu vibrando os meus medos. Então acaba que eu atraio esse cenário para a minha realidade. Isso é a mecânica de criação da nossa consciência. E hoje a gente entende essa mecânica por causa do experimento da fenda dupla. A gente sabe que a consciência acaba por gerar a realidade que a gente está vivenciando. E essa mecânica, ela vem através do que eu estou escolhendo olhar. Então essa é a questão principal nesse momento de eu manter, nutrir pensamentos de piores cenários, principalmente esses repetitivos, porque eu posso estar tentando me preparar para os piores cenários sem saber que na verdade eu estou atraindo eles. Sabe aquela história do cara que foi lá, encheu de cerca elétrica a casa? Não, agora eu quero segurança. Coloca cerca elétrica, alarme, câmera, não sei o quê. E aí na hora, portão automático. E aí, agora eu estou protegido. Nenhum ladrão vai me roubar. Agora, ladrão nenhum entra aqui em casa. Então o foco dele é em quê? Roubo, ladrão, né? E aí acaba que na hora que ele está chegando em casa, ele abre o portão eletrônico, o ladrão entra junto com ele, independente de tudo de grade que ele colocou. E aí ele pode pensar, putz, o que eu fiz de errado? Eu estava aqui me protegendo contra os ladrões e acaba que o ladrão entrou junto comigo. Mas o seu foco era em ser roubado.
Então, se a atitude parte de ser roubado, então é esse que é o foco. O universo não está olhando para você pensando assim, ah, eu não quero ser assaltado. O universo não entende esse não antes, esse prefixo na frase. Ele só observa você vibrando medo de ser assaltado. E aí lá na esquina tem um cara vibrando, eu preciso desesperadamente de dinheiro, eu vou assaltar. E aí essas duas necessidades se juntam. É ressonância. Não é um Deus punitivo, é uma coisa muito mais física. É por isso que eu trabalho com a cura quântica, porque a gente entende esses processos sem cair num lugar de fé cega. Então entende como que uma sensação física de ansiedade disparou como gatilho, foi disparada e dispara o gatilho do medo. E se eu não paro esse processo, se eu não decido parar, vira uma cascata de eventos que quando eu posso até nem estar tido infectado, mas acaba que eu me infecto indo nessa frequência. Eu atraio o vírus por ressonância. Ah, Ricardo, então é uma questão só de pensar positivo, vibrar positivo? Não. É uma questão de autoconsciência, autodescoberta e autoconhecimento. Você se conhecendo, é por isso que eu falei a questão de se você já sabe que você teve crises, se você sabe que é diagnosticado com o transtorno de ansiedade, então você tem que olhar antes para um processo de falta de ar e os sintomas que vieram acompanhados quando disparou a ansiedade, compreende? Pensamento é livre. Eu não tenho transtornos de ansiedade ou diagnóstico, mas até eu tô paranoico nesses dias de hoje. E aí vem o pensamento. Nossa, será que eu tô? Tô com tosse seca. Será que eu tô? Agora, esse será que eu tô? Aqui, quem decide nutrir esse pensamento é eu ou é você. Somos nós. O pensamento ele vai vir automático. Então, quem vai nutrir ele, validar ele, ter ele como verdade, é você. Se eu ajo no impulso baseado nesse primeiro pensamento, pode ser que algo que eu nem tinha, eu acabo criando. E aí o pensamento vem e eu não acredito nele de cara. Eu sou crítico comigo mesmo, porque eu não sou meu pensamento, eu sou quem vê o pensamento. Tá, então vem a falta de ar e vem o aperto no peito. E eu não vou agir por impulso, peraí. Eu tive outros sintomas de febre, tosse seca. Aconteceu alguma coisa que me disparou isso? Alguma notícia que eu vi, algo externo a mim me trouxe essa condição, essa sensação? Então é uma questão de você ser crítica aos seus pensamentos. Porque são pensamentos. Para quem medita, já sabe disso. Pensamento vem, pensamento vai. Pensamento vem, são como nuvens. Só que tem algumas nuvens, pensamentos, que aí a gente se apega a eles e começa a nutrir eles, começa a render eles na cabeça. Entende? Então o pensamento surge, nossa, será que é? E aí você é crítico. Ao invés de simplesmente validar aquilo ali e poder estar sendo enganado por si mesmo. Eu adoro a palavra mente, né? Porque quando alguém fala... o português tem esses jogos de linguagem. Dois significados para a mesma palavra. Então, quando alguém está falando mentira, essa pessoa mente. E o nosso pensamento, né, o funcionamento desse software aqui do cérebro, também chama mente. E eu vivo falando para os meus alunos, gente, cuidado, a mente mente. Então, em resumo, falta de ar, aperto no peito, dor no peito, esses são sintomas de duas coisas, da doença Covid-19 e também de uma crise de ansiedade. Por isso as coisas podem se misturar. Então é muito importante a gente saber que se há uma correlação, se há junto dessa falta de ar e desse aperto no peito, febre e tosse seca, aí a probabilidade de ser Covid-19 é muito maior. E no caso da crise de ansiedade,
ela normalmente tem um gatilho que dispara ela. E ela também passa. Não é uma questão que vai só piorando, né? O gatilho ativa ela, a gente passa por aquele momento de ativação e depois passa, né? No caso da Covid, é uma escalada, vai só piorando. E por fim, e não menos importante, talvez o que é mais importante da informação que eu trago nesse vídeo, é essa questão de que o seu corpo te obedece cegamente. O seu corpo, as células, esse exército de células, tem uma devoção por você. Então é muito importante o que nós estamos pensando sobre nós mesmos e a carga emocional que vem através desse pensamento. E eu tenho um exercício ótimo para você avaliar isso, né? Como que é a sua autoimagem, como que você pode emitir uma energia mais harmônica, uma sensação mais harmônica para o seu corpo, que é ficar nu diante do espelho. Se colocar nu diante de um espelho grande que pega o seu corpo inteiro, ali você vai ter muitos elementos de autoconhecimento, de autodescoberta, para ver os seus próprios julgamentos. Né? A gente olha alguma parte do corpo e fala assim, ah, esse pneuzinho aqui, se eu pudesse eu tirava ele, fazia ele desaparecer. Eu queria entrar na faca e poder tirar esse pneuzinho. Entende como que, agora que eu acabou de ver o vídeo, de ficar consciente disso, entende como que isso é complicado, sabe? As células recebem essa força de você não é desejada, né? Pneuzinho, né? Ruguinha, cabelo branco. O corpo recebe tudo. Então esse é um exercício muito bom de harmonização, de você ver. Num primeiro momento vai vir muito julgamento automático, vai vir uma cacetada de julgamento de questões que você julga a si mesmo do seu corpo, que gostaria que fosse diferente. Mas a partir disso, depois que você deixa, e aí pode vir um acolhimento, sabe assim, um amor grande começa a fluir e traz muita autoaceitação. Então, esse ponto é muito importante, tá? Então, é todo um campo de autoconsciência. E principalmente agora, nesses momentos que a gente está ansioso, para aumentar a relação mais íntima com o nosso corpo e as nossas emoções. Foi o que eu falei no último vídeo. A ansiedade é o corpo dando um aviso, né? É um sinal, o corpo está tentando falar com a gente que tem alguma coisa errada. Ignorar não resolve. Então, abraçar, né, dar espaço para existir e tentar compreender é a cura. E é normalmente o que a gente não faz. Muito obrigado por sua atenção até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar. Tem muitas pessoas precisando dessa informação nesse momento, mesmo que você não sofra de ansiedade. Algum parente, algum amigo seu pode se beneficiar muito disso. Muito obrigado por isso e até o próximo vídeo. Grande abraço.